Boa noite, boa noite. Guardando daqui a pouco, às 20 horas, começamos mais um programa da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital. Boa noite a todos. Meu amigo Sérgio Meiga, boa noite. Boa noite, boa noite. Grande Natan, tudo bem? Bem-vindo. Que alguns instantes entra um convidado dessa noite, vai estrear o super programa, uma super série de lives. Vocês dão um feedback aí se a música tá boa, se tá muito alta, como é que tá a minha voz, alguém pode dizer? Natan, como é que tá a música? Tá muito alta ou tá boa? Boa noite. Vamos guardando aí o nosso convidado chegar. Boa noite a todos. Os convidados chegou. Gustavo Breda, meu amigo. Legal, Natan. Obrigado pelo feedback. Opa! Boa noite, Thiago Quelhas. Muito prazer, ao vivo aqui, diretamente da Direto de? França, falando com a... Da França! Direto da França, gente. Gente, eu quero... estamos estreando a coluna Explique-Ti. Na verdade, é um canal já que o Thiago tem, o perfil dele chama-se Explique-Ti, com THI no final. Depois vamos falar mais sobre os canais dele de comunicação. Mas eu queria primeiro agradecer a tua presença, Thiago, de ter topado essa jornada aí conosco pelas próximas semanas. E eu já quero, para não tomar o tempo e ir direto ao assunto, aproveitar esse tempo contigo, falar rapidamente sobre a tua bio, para quem não te conhece, né? E para quem te Legal. conhece também, talvez não saiba de algumas coisas que eu tive o privilégio aqui de saber de você, né, de sua história. O Thiago Quelhas, ele nasceu aqui em São Paulo, no bairro de Moema, e aos 17 anos foi fazer um intercâmbio pelo Rotary em Sydney, Austrália, em 99. E daí ele se formou pelo York Technology College em 2008 nos Estados Unidos. E aí, um pouco antes, na verdade, ele tinha iniciado o percurso na tecnologia 3D, em 2004, quando ele ingressou na primeira startup integradora em tecnologia 3D na França, a W3D. Long Gente, eu time já quero ago. adiantar aqui, ó. Quem quem quer conhecer um pouco da história da odontologia digital no Brasil tem que conhecer a história desse cara. Ele participou da primeira startup integradora de tecnologia 3D na França, a W3D. No mesmo ano, ele se formou pelo Lycée Polytechnique Louis Aragon em engenharia reversa e prototipagem rápida. Em 2005, na Alemanha, ele fez o primeiro treinamento nas impressoras da 3D Systems. Ele virou Field Engineer, passou a viajar pela Europa, instalando, treinando e mantendo o parque de impressoras 3D nos mais diferentes ramos de atividades industriais, de joalherias, relojoarias, automobilística, alimentícia, packaging, personalização, entre outras. Daí, em 2006, ele recebeu o convite do CEO da Henry Schein da França para passar a integrar a equipe que seria, então, responsável pela introdução do CAD/CAM no mercado odontológico francês, pessoal.
E aí ele começou a trabalhar com fornecedores como a Tri-Shape, que lançava naquele ano o seu primeiro scanner, o D250, e as impressoras Envision da 3D Systems, onde ele tinha pela primeira vez uma solução completa e o primeiro sistema aberto laboratorial de odontologia. De férias no mesmo ano, ele encontra-se com um dos sócios da hoje extinta Cubo, que foi o primeiro centro de usinagem de odontologia do Brasil. E aí, em 2008, ele se encontra ele passa pela Holland e propõe adaptações no modelo JWX30 para atender o mercado odontológico. Gente, é uma loucura o currículo desse cara. Não quero aqui constranger, mas eu quero dar uma ideia para vocês do que nos espera nas próximas 4 semanas, tá? E ele é essa cara aí mesmo que vocês estão vendo, esse fanfarrão. Ele tá rindo, ele acha graça, porque ele ama isso, ele é apaixonado por isso. E aí ele propôs modificações que transformaram a JWX na DWX30 da Holland, que até hoje é uma das melhores fresadoras que já existiu, equipada com kit de 4 eixos. Depois, em 2010, ele participou do treinamento de Expert CAD/CAM no QG da Cirona Bensheim. Em 2012, ele passou a trabalhar pela Stratasys, antiga Objet, e depois ainda ele passou pela Tri-Shape, foi um dos responsáveis pela vinda da Tri-Shape para o Brasil, passou por beta tester para o produto de Implant Studio da Tri-Shape, e depois ainda começou a trabalhar com o Scanner Trios, e depois ainda integrou produtos como o articulador BioArt no Dental System da Tri-Shape, e em 2006 ele volta para a Europa para integrar a Holland, que se transforma em DD-Shape em 2017. Em 2020 ele deixa a DD-Shape e passa a integrar a Zimmer Biomet, que é uma das líderes mundiais de implantodontia, onde ele é chefe de projeto para soluções de cirurgia guiada. E, além disso, é uma pessoa divertidíssima, é uma figura rara. E durante essas 4 semanas, sim, hoje o assunto é basicamente sobre aquisição digital de scanners 3D. Mas quem ficar aqui conosco nas 4 semanas, além dos conteúdos dessas 4 semanas que vão ser muito rico, muito denso, a gente vai, na 4ª live, daqui a 4 semanas, ou daqui a 3 semanas, na 4ª live, a gente vai lançar uma super novidade, uma exclusividade da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital, junto com o Thiago Quelhas. Fantástico, fantástico. Uma surpresa para quem ficar aqui conosco, vai amar com certeza. Thiago, desculpa tomar teu tempo, muito bem-vindo, estamos muito felizes, quero te agradecer em nome da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital. A casa é sua, explique-te, explique-te. Uma honra. Primeiramente, como não poderia deixar de ser, agradecer a disponibilidade da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital, na pessoa do professor doutor, grande amigo que se torna, né, porque a gente já vem trabalhando isso, né, Fábio Andretti, muito obrigado pelo convite e também da sua disponibilidade. E, claro, o conector disso tudo, que é queridíssimo, grande inspiração para muitos, inclusive para mim mesmo, Dr. Paulo Cano, que com certeza deve estar nos assistindo aí, se não agora, na live que vai ficar guardada em algum lugar da internet, com certeza. A proposta aqui e no YouTube vai ficar gravado. Beleza. A proposta que a gente tem aqui, como você muito bem colocou, Fabio, é muito simples. Explicar para as pessoas o que está acontecendo na profissão delas. Entre técnicos, entre dentistas, porque para mim é o mesmo globo, é o mesmo mundo, vocês trabalham juntos em função de entregar um dente, uma reabilitação, né? Agora, uma coisa que eu acho que é super importante, que falta dentro do que se tem hoje de informação, é uma informação da indústria, não é? A indústria se coloca de uma forma via seus revendedores, via seus comerciais, via seus distribuidores, e muitas vezes, em alguns casos, né, quando elas executam a venda direta,
né? Elas se colocam de uma forma a trazer o produto dentro do interesse dele próprio, né? Dentro do interesse da própria empresa. E o que acontece? Falta algumas partes de informação, e não é culpa dessas pessoas ou dessas empresas, é simplesmente porque o processo do fluxo digital, que é o nosso tema aqui, é extremamente complexo. Então, assim, entre você poder optar por soluções extremamente interessantes, e eu vou tentar evitar nomes, mas é impossível não citá-los, até porque a gente tem a legitimidade para falar sobre eles a fundo, né? Sistemas como, por exemplo, da Sirona, que entregam um resultado excepcional dentro de um sistema que a gente vai chamar de fechado, mas não quer dizer que ele não interaja com outros sistemas. Ele é simplesmente fechado no que concerne os parâmetros, as configurações, os ajustes finos que o técnico em prótese e o dentista tem o hábito de trabalhar da forma manual. Então, assim, você acaba se entrando dentro de uma caixinha, e essa caixinha, muitas vezes, é extremamente conveniente. Por outro lado, quando você decide de ir um passo à frente, você pode encontrar algumas barreiras. E a ideia aqui é mostrar que essas barreiras podem sim ser transpostas e ser colocadas de uma forma até simples, desde que você tenha conhecimento. Então a gente vai fazer uma volta para a base, né? O papo de hoje aqui é sobre escaneamento. Agora, o que é escaneamento? Né? O que é você poder escanear um objeto? No caso do nosso interesse, os dentes, a boca, o estado atual do paciente. É você utilizar um sistema óptico, né, para fazer uma aquisição de uma superfície. Agora, essa superfície ela é colocada dentro de um plano tridimensional. Ela é colocada através de pontos que vão ser detectados. Esses pontos vão ser ligados a partir de um algoritmo que vai procurar o segundo ponto mais próximo até o terceiro ponto mais próximo e assim fazer um triângulo. E o triângulo, aí quem era bom em geometria na época da escola vai se lembrar, é a base da geometria, né? O triângulo está presente em praticamente toda a forma geométrica, né? Uma circunferência você tem um triângulo dentro. Só para citar os A mundos. forma Então, geométrica mais básica, a que primeiro se forma, é um triângulo, né? exato, né? Os cristais. Eu não vou entrar na parte química, eu vou deixar para quando a gente estiver falando de usinagem, para entrar na parte química, né? Mas aí é uma outra, o assunto da terceira aula. Mas quando esse algoritmo ele detecta um triângulo, ele consegue fazer uma superfície. E fazendo uma superfície, ele já tem 2 pontos para encontrar um terceiro ponto e fazer mais um triângulo. E aí você começa a fazer essa montagem tridimensional. Eu aposto, tenho certeza que todo mundo aqui já teve a oportunidade de jogar Batalha Naval, né? E como é Batalha Naval? Batalha Naval, vamos jogar Batalha Naval, Fabio, né? Então, eu digo para você B1. B1 da água. B1, B2. né? É, B2, uhum. B1, né? Uhum. Aqui, ó. Então eu tenho o meu Uhum. eixo X, que pode ser o meu plano X, pode ser meu plano aqui, eu vou chamar ele de Y, tá? Então, B talvez esteja aqui, 1 talvez esteja aqui, então B1, eu já tenho um ponto. B2, eu tenho um outro ponto. C3, ou C2, eu já tenho um terceiro ponto, já consegui fazer um triângulo aqui. Essa parte da analogia da batalha naval, ela é interessante porque na batalha naval tridimensional, além do mar, onde tem os barcos, pode existir o submarino, e aí você está no plano negativo, porque dentro do seu plano zero, seu plano de origem, né? Você tem Que é essa a superfície da água, superfície. né? Então, embaixo da água, o submarino está no negativo. Então, se eu quero mandar um míssil, uma bombinha, né, no meu jogo de batalha naval, para tentar acertar um submarino, eu tenho que colocar menos
o eixo que eu estou utilizando. E no caso do... E para cima, um avião, por exemplo, né? O avião, né? O avião vai passar no eixo Z, né? Então, X, Y, Z. E aí a gente começa a entender o que são os planos, e isso é a base para qualquer produto que entenda-se como CAD/CAM, tá? Então, assim, quando a gente fala de um scanner 3D, a gente está na parte de aquisição digital. A gente está... É como se fosse o radar do jogo, tá? Então, vamos passar aqui um sonar, se eu estiver embaixo da água, ou um radar, se eu estiver por cima, e a gente vai detectar os elementos que estão nessa superfície, e eu vou entregar para o meu sistema, para o meu comandante, coordenadas. Estas coordenadas, elas formam o arquivo STL, que nada mais é do que um arquivo com coordenadas. Se você pedir para abrir um STL com o Notes, por exemplo, né, com o programinha do Windows, Notes, você vai ver lá uma série de números, vírgula, mais alguns números, vírgula, mais alguns outros números. Então essas coordenadas, divididas por vírgula, representam cada um dos 3 planos. Estou fazendo essa analogia para ficar simples. Mas, na verdade, se você for entender como é que a tecnologia de um scanner 3D funciona, ela funciona de 2 formas. Ou por vídeo, ou por foto. A gente sabe que o vídeo é formado por 60 fotos por segundo. Depende muito da tecnologia que tem por trás, da captação, do tipo de gravação que é feita. Mas a gravação de um plano 2D, ela precisa, no caso do CAD/CAM, né? Ela precisa ter o plano Z. Então, como é que isso acontece? Quando você tem sistemas que funcionam com vídeo, você tem a gravação do que está acontecendo, e você tem, ao mesmo tempo que você tem as imagens, você tem infravermelho que vem e que detecta a distância e que consegue fazer as fotos serem modeladas em cima do plano, e aí você consegue ter a resolução e a reprodução do seu arquivo 3D. No caso da sua arcada, por exemplo. Um exemplo dos scanners que trabalham com vídeo e infravermelho, e não é o infravermelho que faz mal, atenção, mas é um infravermelho mesmo assim, porque ondas de luz existem de várias formas, é o Itero. Né? O Itero, já o scanner da Trishape, por exemplo, o Trios, ele funciona por fotos que são sobrepostas e o giroscópio do equipamento calibra e dá o eixo para onde essas fotos vão ser modeladas. E é por isso que quem tem o Trios vê lá no cantinho da tela 100 e poucas imagens, 200 imagens, 300 e poucas imagens. Porque essas imagens elas estão sendo captadas, estão sendo sobrepostas, estão fazendo a construção do objeto. E qual que é o problema? Problema nenhum. É simplesmente a forma como a tecnologia foi desenvolvida. Só que, para ser rápido, você precisa de um processamento muito forte. Porque são muito mais imagens que vão ser descartadas do que as imagens que vão ser efetivamente usadas. Automaticamente, o nosso nível de tolerância, né, ele é muito maior, porque o nível de tolerância, mas também a margem de correção, ela tem que ser muito maior, porque você tem muito mais informação do que você precisa. Então você precisa... E isso demanda muito processamento, né, Thiago? Exato. Você precisa, então, rodar máquinas extremamente potentes, com cartas de vídeo potentes. Eu não vou nem falar do custo que nesse último ano, 2020, as placas de vídeo, elas aumentaram estupidamente, né? E isso é culpa dos data centers, mas também do Bitcoin, né? Que precisa de cartas independentes. Então, a GPU, que é o Graphic Processor Unit,
é um processador extremamente avançado. Ele é mais interessante muitas vezes do que a CPU, né? Que é o Computer Processing Unit, que é o processador que é usado. A unidade de processamento, né? Uhum. Que faz o processamento, mas que também faz o processamento otimizado para o sistema operacional, para o computador poder funcionar. Quanto que o GPU, ele é cálculo, e cálculo geométrico, cálculo de imagem. Sim. Entende? Então, assim, você quer um scanner que tem esse tipo de tecnologia, beleza, mas saiba que o seu hardware, o seu computador, ele tem que acompanhar essa mesma dinâmica. E muito fatalmente, o seu computador vai ser trocado antes que o seu equipamento seja trocado. Então, é uma questão interessante, porque você fica com a plena ciência... Deixa eu te interromper, aproveitar o teu conhecimento e derrubar um mito aqui, tá? Isso eu aprendi porque a minha formação não estou me comparando com você, mas me identifico com você no seguinte sentido. Eu era muito fera em informática e sabia muito pouco de odontologia quando comecei a trabalhar com CAD/CAM. E eu devo ao Dr. Baratieri e ao Dr. Paulo Cano o aprendizado que eu acumulei nesses últimos anos para melhorar nessa área. Né? Eu comecei mais forte na computação, no domínio do software do que nisso. E por conta disso eu aprendi algumas coisas que eu queria confirmar contigo o teu aval. As pessoas acham que botar mais memória RAM ajuda. As pessoas acham que botar um HD maior ajuda. Né? Quando, na verdade, tu acabou de falar, o mais importante é a placa de vídeo. Né? E a única coisa que faz diferença em relação ao HD é se ele é um solid state e se ele tem bastante espaço. Porque à medida que ele vai enchendo demais, ele vai perdendo também capacidade de processamento. Faz sentido isso que eu estou te falando? Totalmente. É exatamente isso. Tá. Inclusive, se você vai ter um computador para um scanner intraoral, e você optou por um scanner intraoral portátil, por exemplo, né, que não tem um kart, né, que não tem um computador robusto, né? Ergonômico, né? Porque a vantagem maior de você ter um equipamento kart qualquer, você ter ergonomia. Ergonomia é 90% do trabalho de odontologia. Sim. Eu acho, porque se você for tentar fazer um preparo com a mão para cima, meu caro, vai ficar complicado. E a mesma coisa... 45 minutos e acabou. A mesma coisa acontece com o escaneamento. Então, assim, a sua ergonomia em relação ao escaneamento vai ter um fator-chave na precisão, na qualidade do trabalho que você vai mandar para o seu protético. Se você estiver fazendo uma restauração. Né? Se você estiver fazendo uma ortodontia, por exemplo, for fazer um escaneamento de uma arcada completa, isso é um pouco menos relevante, mas não por causa da qualidade do escaneamento, mas é simplesmente porque no caso da ortodontia, tudo vai se mexer. Então o nível de tolerância é muito maior. Entendeu? Então você pode se permitir alguns erros que, no caso de implantologia, você não pode. Se você tiver, por exemplo... Especialmente em reabilitações muito extensas, né? E com All-in-6, né? Um All-in-4 ainda vai, mas um All-in-6 você começa a ter um pouco mais de complexidade. Por que você precisa ter um pouco mais de complexidade? Porque a tolerância ela é somada. Então, se você tem aí 25 microns de desvio do primeiro implante, mais 25 do segundo, mais 13 do terceiro, mais 10 do quarto, meu amigo, sua prótese já era. Porque já passou 50 microns, que é o mínimo necessário para você ter passividade, para você ter uma estrutura que sela. Uma estrutura que sela, porque estrutura que encaixa, aí é outra coisa. Entendeu? Então, show. Assim, tem essa questão. Mas o que a gente estava falando para responder a sua pergunta sobre os computadores é que quando você faz uma escolha do tipo de equipamento que você vai usar, aí você vai pensar, bom, ok, eu vou comprar então um equipamento portátil. Por quê? Porque ele é mais barato. Ah, porque eu posso comprar um computador. A empresa está dizendo para mim, eu posso comprar um computador dentro das especificações.
Na verdade, atenção com esse tipo de opção, porque você está assumindo uma responsabilidade também quando você faz isso. Pensando nisso, até as empresas agora elas estão fazendo um caminho muito interessante, né, Tiago? Elas estão recomendando um pacote específico em empresas específicas, né? Faz todo Para o cara sentido. não ter um sabor, né? Mas faz todo sentido, porque até então, essa questão de deixar na responsabilidade do cliente a escolha de um computador baseado numa proposta de configuração é algo, deixa eu achar um termo aqui, é algo extremamente irresponsável. Por que Sim, eu considero irresponsável? Porque é muito simples. Escuta, olha, eu te vendo um carro, só que aí o motor do carro, você pode comprar da Renault, da Citroën e da Mercedes-Benz. O mesmo 1.600 cilindradas, porque as três marcas fazem igual. Só que o da Mercedes dura 300 mil quilômetros, o da Renault dura 180 mil quilômetros e o da Citroën 120 mil quilômetros. E tem algumas diferenças que o usuário comum, que o dentista não sabe. E ainda tem a questão da ergonomia. E a ergonomia ela é fundamental para quem pretende entrar dentro de um fluxo de trabalho correto, porque o fluxo de trabalho ele só existe quando todos os pacientes são escaneados, independente da situação gerada, independente se ele assinou um orçamento ou não. Ele tem que ser isso é muito bom escaneado. falar, porque 99% dos scanners são subutilizados, né? Os caras usam apenas para escanear preparos, né? Na verdade, ele pode ser usado para desde o diagnóstico e registro do paciente, né? Mas assim, a gente está em 2021, tá? E o Tá? petróleo de 2021 é a informação. O que a gente Sim. está fazendo aqui hoje é transmitir informação para várias pessoas que têm mais ou menos acesso, enfim, não é a questão. A gente está disposto a compartilhar esse conhecimento, legal. Mas o conhecimento que o dentista pode adquirir dos seus pacientes, do seu platô de pacientes, da sua população ao redor dele. O dentista trabalha com regionalismo, né? Raros são as pessoas que se deslocam muitos quilômetros. Existem, claro. Até gente que vai se tratar em outro país. É óbvio, existe. Mas proporcionalmente uma porcentagem. Muito poucas pessoas fazem isso. Então, assim, você poder ter uma base de dados da geografia odontológica da sua região é extremamente importante. Aí você vai falar, pô, Thiago, mas do que você está falando? Eu estou falando de análise de dados. Eu estou falando de antecipação de problemas. Eu estou falando de encher a agenda lá na frente. Porque você faz um escaneamento hoje de um paciente, você pode detectar algumas coisas que não são a causa real da visita do dia, mas que são O motivo inicial, né? né? Mas são possibilidades de tratamentos futuros, nas quais você pode já criar referências na sua agenda e fazer um trabalho proativo. E ligar É isso aí. pro paciente e dizer, olha, aqui eu tenho no nosso banco de dados o seu escaneamento tridimensional, vou mandar para você. Você pode mandar o arquivo, você pode mandar um visualizador, tem até PDF que você coloca o STL Em dentro, 3D, né? em 3D. Poxa, cara, show de bola. O dentista que faz isso pra mim é meu dentista a vida inteira. Uhum. Você entende? Aí ele fala, olha, tá vendo aqui? Eu tô É. detectando isso. Tem algumas incoerências aí que eu acho que é interessante, assim, a tua fala está me ajudando a lembrar. No papel, por exemplo. Eu acho que é legal o cara pensar em ter tudo digitalizado do paciente. Todas as informações do paciente digitalizadas. Eu acho que é isso que faz sentido. Para mim não faz sentido, por exemplo, eu tenho um scanner, mas eu peço as radiografias e peço que elas venham impressas. Não faz sentido para mim.
Eu acho que tem que eliminar papel, gente. Elimina papel, né? Então, até assim, sabe o que acontece, né? Culturalmente, a gente tem algumas coisas que são muito enraizadas. Então, assim, o paciente... Isso eu ouvi de clínicas de radiologia, tá? Eu não sou um cliente de clínicas de radiologia, porque o meu dentista tem um tomógrafo dentro da clínica dele. Show. Entendeu? Então, é diferente. E eu, quando eu vou, eu fico o menos tempo possível, porque eu faço tudo lá e caio fora rápido, porque eu já perdi um dia, meio-dia, já quebrou, sabe? Deixou de ganhar dinheiro, né? Deixei de ganhar dinheiro. E o que acontece? O paciente, quando vai numa radiologia, ele quer sair com alguma coisa materializada na mão. Isso precisa ser quebrado de alguma forma. Já está sendo. As clínicas de radiologia empurram e com muita justificativa essa questão, né? Faz todo sentido, mas também faz muito sentido o paciente ter acesso a essa informação. O exame é dele. E você ganha seu paciente quando você faz isso. Eu acho legal, assim, ó, eu hoje, para mim, eu baixo, o cara tira o exame, na mesma hora as radiologias já me encaminham no meu e-mail. Na mesma hora eu baixo, e sabe o que eu faço? Eu mando pro WhatsApp do paciente. Top, cara. É o caminho. É o caminho. Eu mando pro WhatsApp do meu paciente, do paciente que já é meu, né? Eu mando pro WhatsApp dele. É dele, né? Eu acho que atende a isso que você está falando, né? E é dele, e ele se apaixona por aquilo. Porque pela primeira vez, em muitos casos, ele vai ver algo por dentro dele que ele jamais poderia visualizar de outra forma. E esse impacto na comunicação com o paciente, dentista, é extremamente importante para a fidelização de clientes. E eu lembro que a gente não está aqui para falar de fidelização de clientes, nem de marketing para dentista. Pelo amor de Deus, já tem um monte de especialista aí falando disso. Entendeu? Mas a tecnologia, ela é lá na frente, em função de ferramenta de marketing para a própria clínica, de geração de caixa. Ela impacta, né? Ela impacta, né? A geração de caixa está na tecnologia, não tá em outra forma. Porque se fosse de outra forma, dentista tinha autorização do CFO para fazer publicidade, estava todo mundo fazendo publicidade. E tá tudo certo, mas não é o caso. A gente está numa ciência médica. Existem algumas coisas que são pré-determinadas e todo mundo entrou no jogo saindo da faculdade sabendo. Deixa eu fazer uma pergunta para ti, da tua opinião. A gente está vendo assim, eu vejo duas correntes, né, na área de scanners, tá? Eu vejo uma trabalhando com a questão de torná-los mais leves e mais acessíveis, mais ergonômicos e acessíveis, né? Eu vejo uma linha de outros produtos que estão trabalhando em incorporar novas tecnologias, novos recursos. Por exemplo, tem scanner hoje que detecta cárie, vamos dizer assim, né? Eu acho que ele está engatinhando nesse processo. O que você acredita que vai ser o futuro dos scanners intraorais? Bom, a questão é excelente. Eu não tenho bola de cristal. Se tu quiser, pode até deixar para o final dessa live, essa pergunta. Tá? Já põe aqui, quem tá acompanhando a gente aqui, já vai pescar agora. A gente tem um monte de coisa para falar durante essas 4 lives. E Sim. O melhor para o final vai ter sempre. Você nem acredita a surpresa então, que eu tenho. Aliás, desculpa te interromper, deixa eu fazer de novo parênteses. Quem chegou agora, o Thiago vai fazer 4 lives, e na verdade mais. Mas no final da 4ª live, daqui a 3 semanas, a gente vai anunciar uma super novidade. Eu não posso adiantar nada, tá? Mas é uma coisa que nós desenvolvemos com exclusividade para a Sociedade Brasileira de Odontologia Digital, com o Thiago Quelhas, e você vai amar, você vai ficar encantado, então não perca essas lives, tá, gente? Mas fala, Thiago, o que tu acha que vai ser o futuro dos scanners intraorais? Em 2017, todos os scanners
intraorais que foram apresentados na maior feira odontológica do mundo, a IDS, na cidade de Colônia, na Alemanha, não existem mais em 2021. Tu tá brincando? Nenhum deles existe? Nenhum existe mais. Mas, bom, na verdade esse existe. O que é isso aí? Esse é o Prime Scan. Sim, sim. Na verdade, quer dizer assim, a Omnicam, que já existia em 2017, ela ainda está no mercado. O Trios 3 está no mercado, né? Mas eles Mas quer dizer que todos eles não são mais o último lançamento. Todos eles já têm produtos novos, né? Exatamente, exatamente. Todos eles não existem mais porque, na verdade, o que aconteceu na indústria foi que eles entenderam que eles precisavam atender diferentes segmentos de dentistas, porque diferentes segmentos de dentistas atendem diferentes camadas da população. Então não dá para se pegar só o topo da pirâmide e querer empurrar a solução mais incrível possível, né? Porque uma questão, uma barreira de preço, mas uma barreira de conhecimento antes de mais nada, porque se eu sou um dentista que tem um grande volume de pacientes vamos colocar assim, de uma classe mais entry-level, né? De base da pirâmide, porque eu odeio falar... Sim, sim. Como a gente poder fala no econômico Brasil, né? médio abaixo, né? Poder econômico médio abaixo, né? Eu tenho pavor de dizer aquelas letras, sabe? Eu não gosto, pessoalmente, né? Então vamos falar. Sim. A base da pirâmide, ela é a parte mais interessante, tá? Porque você pode trabalhar e retrabalhar esses pacientes, e são exatamente esses pacientes que você pode colocar numa escala de valor, trazendo o impacto da tecnologia. Quer ver um exemplo? Quando você pega vou citar um exemplo aqui, o iTero 5D, que é o equipamento que faz, é o único, inclusive, que faz verdadeiramente uma detecção de cárie, porque o Trios 4 não faz. Ele faz uma leitura com um filtro de luz, mas que não é propriamente uma detecção de cárie, né? Olha, você sabe, eu passei para a Trishape, eu tenho acesso a um monte de informações através da minha rede de relacionamentos, mas também revendedores e tal. No Brasil, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que na Europa, o ano passado, teve um comunicado da Trishape dizendo que a opção do infravermelho, da detecção de cáries, né, que é uma espécie de luz fosforescente, né, e que precisa de um adaptador específico para o Trios 4, ela ia ser interrompida. Inclusive, vários projetos foram interrompidos no ano passado. Eu não vou entrar na questão, mas... Na verdade, é uma tecnologia muito nova, né? Todo mundo está engatinhando nisso, né? Só que o iTero 5D, ele tem uma capacidade real porque ele consegue fazer uma leitura graças à tecnologia infravermelho que ele já tem no escaneamento. Tá. Por isso que você mencionou o infravermelho, Exato. né? Então, assim, quando você escolhe essa tecnologia, você automaticamente limita alguns tipos de desenvolvimento, porque a tecnologia de base, ela não é compatível com outras coisas que dá para fazer. Entendeu? Então, quando você faz... Eu acho que o futuro dos scanners portáteis intraorais de odontologia vai passar por incorporação dessas ferramentas e ele vai praticamente virar um microtomógrafo de mão. Eu acho. Que já existe. Né? Hoje você já tem, não tomógrafos, mas você já tem equipamentos de raio-x ultrassom portáteis. Sim, sim. Tá? Então, mas eu digo assim, imagina, eu estou escaneando a superfície, clico num botão e ele escaneia em profundidade. Exato. Para mim vai ser esse o futuro. Esse é o futuro, mas esse é o futuro para 10 anos. Daqui a 10 anos. Talvez. Por quê? Porque o mercado ele funciona de forma cíclica. Ainda que a tecnologia já exista, até ela se afinar, ela precisa de tempo. Mas ela precisa de tempo também para absorver e fazer o ganho da tecnologia existente.
Então, assim... E tem aquele aspecto do descompasso entre hardware e software, né? É mais fácil produzir hardware do que software, né? Exato. O software precisa de tempo. Né? É. O software ele fica bom no tempo, ele vai sempre melhorando, enquanto que o hardware ele vai sempre se depreciando, ele vai sempre ficando pior Uhum. no tempo. Mesmo que ele não Uhum. quebre, ele fica menos eficaz no tempo. Uhum. Scanners 3D que tem peças mecânicas dentro dele, por exemplo, sistemas de lente que vão e que vêm, ou ventiladores, são sistemas que, de uma certa forma, são mais propensos a precisar de uma manutenção. Entendeu? Então, Deixa assim, eu fazer um, deixa eu fazer um disclaimer aqui, gente. A gente não está criticando nem falando mal de nenhum equipamento. A gente está tendo uma conversa muito aberta, muito franca, e reconhecendo que todos os equipamentos e companhias que a gente está mencionando têm produtos excelentes, né? Só que absolutamente. Absolutamente. eu tenho uma experiência como cirurgião dentista. Eu sou usuário de Serec há 8 anos. Já usei o equipamento de outras marcas por algum tempo e uso algumas marcas esporadicamente em cursos e clínicas que eu trabalho. O Thiago passou por diversas companhias, mas a gente está, como a gente não é funcionário de nenhuma companhia dessas, a gente pode conversar aqui abertamente. Aliás, as perguntas aí embaixo, gente. Você pode fazer aí nos comentários e no balãozinho de perguntas alguma pergunta e aproveita a presença do Thiago e faça perguntas, tá? Está à Thiago, disposição. futuro do escaneamento intraoral, o que que tu acha, então? Eu acho que o futuro caminha por uma melhora dos equipamentos atuais. Então, por exemplo, uma novidade aqui em primeira mão, talvez poucas pessoas no Brasil saibam, mas a própria Carestream acabou de lançar, tem algumas semanas, o scanner sem fio, tá? Uau, que legal. Entendeu? Então, assim, quando vai chegar no Brasil e tá, bom, vai perguntar para a Carestream, eu não sei a resposta, porque é uma questão de mercado, enfim, tá? Não cabe aqui a E gente registro também, né? registro, mas Porque isso no hoje em dia Brasil é dose. eu sofri muito quando eu fiz o registro do Trios em 2013, porque a Anvisa não sabia nem o que era. A gente, graças, tinha alguns Tu teve que mecanismos. fazer também pela Anatel o registro ou só pela Anvisa? Na época não tinha o Trios sem fio. Cara, é um inferno. Hoje todos os scanners praticamente têm que ter registro na Anvisa e na Anatel. Mas é porque tem radiofrequência. Exatamente. Entendeu? Então, tudo que tem radiofrequência passa também pela agência reguladora. Não, agora, Uhum. uma coisa aqui que eu queria deixar bem claro para todo mundo também, que a gente fica nessa coisa, porque a Anvisa, porque a Anatel. Em outros países, a briga é igual, tá? No É Japão, mesmo? na Austrália, no Canadá, que são grandes mercados, também existe, nos próprios Estados Unidos, o FDA, nesses mercados existem as agências reguladoras e, apesar de ser algo burocrático, tem um lado de segurança por trás. Porque se você está... Pergunta aí, ó, do Jefferson Calgaro. Jefferson Calgaro aí, ó. Tudo bem, Jefferson? Grande Tiago, o que que Jefferson, você acha do scanner intraoral da Plâmeca? eu acho sensacional. Um dos melhores equipamentos que eu já tive a oportunidade de conhecer. Eu não conheci clinicamente, mas eu conheci mecanicamente. Mecanicamente, eu quero dizer, escaneando modelos, tendo acesso ao produto, à interface. Eu acho que é um scanner extremamente promissor. Eu fiz um disclaimer, já tem mais de um mês, eu acho, um pouco mais, que a própria Amanguibar ia fazer esse lançamento, essa associação com o scanner intraoral. Outras empresas estão fazendo algo nesse sentido também, né? Então, empresas tradicionais de usinagem hoje estão falando de ter um OEM, que é uma versão com uma roupa, né? Uma roupa de uma marca, de um scanner de outra marca, para atacar, no bom sentido da palavra, o mercado clínico, né? Então, assim, eu acho que o scanner da Planmeca é extremamente rápido, né? Você vai encontrar muitas... Eu achei o Emerald muito ergonômico, muito tão ergonômico quanto a Omnicam. Para mim, a Omnicam é muito ergonômica, né? O Então, scanner, né? eu já acho,
eu já acho que o mais ergonômico de todos, olha, é só minha opinião pessoal, mas eu acho o mais ergonômico de todos o Aitero. E eu posso Eu explicar não o acho, porquê. cara. Eu posso Por explicar o quê? porquê. É porque o Aitero, ele tem uma pegada, e você pode escanear 90 graus a meio-dia, atrás da cabeça do paciente. E você consegue fazer alguns gestos ali que são extremamente interessantes ergonomicamente falando, quando você usa o kart. Tá? Eu particularmente deixei de apreciar os equipamentos tipo caneta, ou tipo peça de mão, nas quais ah, você trabalha com a parte sofisticada da mão. Eu prefiro trabalhar com a mão, com a munheca aqui inteira. Fazer esse movimento, porque esse movimento me É, ajuda no braço. são duas mecânicas completamente diferentes, Exato. né? Eu faço isso aqui, ó. Eu não faço isso aqui, ó. E se eu quero escanear todos os meus pacientes todo dia, de forma regular, de forma a ter a minha base biológica alimentada, ergonomia para mim vai ser algo muito interessante. Mas o Emerald, super equipamento. O Thiago Tobani tem um. A gente já bateu um papo, inclusive. Show de bola, show de bola. Assim como o que eu estava falando do A futuro. fresadora deles também é muito silenciosa e robusta também, né? Tem um torque maravilhoso, né? A fresadora deles, né? Eu, A eu, intraoral, a eu, clínica. o projeto da Plameca é um projeto da E4D, que era uma espécie de cópia do Cirec, que Que foi era um consórcio também, por outra vez, né? A I4D, né? e aí teve uma empresa que comprou, e aí parou o projeto, e aí a Plameca recuperou. E assim, eu não sei exatamente qual que é o passo dessa máquina, inclusive a própria Plameca, ela é muito mal distribuída até hoje, tá? Então, assim, eles têm feito um esforço de ganhar um pouco mais mercado. Eu acho que essa associação com a Mangue Bar vai ser excelente para ambas as empresas, tá? Primeiro, pela qualidade do suporte que a Mangue Bar traz, e segundo, porque o equipamento é bom, mas a rede de distribuição eu acho que ainda não estava pronta, mas talvez o mercado também não tivesse pronto. Existe assim, da mesma forma que como existe o dentista que espera os outros comprarem para ver e tal, tem empresas que também esperam o mercado estar mais aquecido. Quando a gente começou lá atrás, o mercado completamente virgem, não era um oceano azul, era um pântano. Porque você chegava com um scanner intraoral, olha só que legal, mas eu quero fazer um implante, mas não tem scan body. No mercado brasileiro, quando eu cheguei trazendo trios, não tinha scan body. E foi naquela época que eu entendi que, na verdade, a gente tinha que bater e convencer as empresas de implantologia, e aí a Conexão foi uma das primeiras a acreditar na ideia, doutor Rodolfo, vamos desenvolver uma linha, eu Exatamente. ajudei muito eles naquela época, vamos fazer um scambot, faz o desenho que você quiser, eu te dei alguns exemplos aqui, tem e tal, faz, usina, coloca isso no mercado. A Odontofix do Domingos também veio na mesma época, né? Sim. E a própria Singular lá do, Depois veio a Singular, né? do Uhum. querido. Depois veio a FS, né? A FF também na mesma época. Na mesma época ali, Uhum. todo mundo estava ali evoluindo. Muitas dessas empresas nem estavam constituídas, mas as coisas já estavam começando. Mas por isso que eu chamo que era um pântano. Porque, na verdade, cara, o dentista brasileiro, ele quer fazer um monte de coisa o tempo Isso é legal que todo. você está falando, porque a gente acha que era um pântano só para os dentistas. Mas Porque os não, dentistas compravam um scanner, eles não tinham onde encontrar informação, eles iam ter que caçar. é, No caso do SEREC, por exemplo, a informação disponível era pelo SEREC Doctors dos Estados Unidos. Fazia só assinatura do que SEREC Doctors e ia pescar. Só que aí que vem a vantagem de alguns desses sistemas. Os sistemas, como por exemplo da Cirona, eles integram todo o processo. Então você sempre vai ter uma Exatamente. resposta. Pode ser que não seja a resposta do que você quer, porque a marca do implante que você tem, do que você comprou, porque você teve uma promoção, porque você achou que aquela tecnologia da superfície do implante era interessante, ou porque você aprendeu, ou porque você teve alguma relação com aquele material,
Bom, essa peça não está disponível, eventualmente não estaria disponível dentro do sistema Sirona. Isso pode ser um problema, mas na verdade não pode se dizer que você não tinha solução. Entendeu? Porque Exato. outras Muito soluções bom. existiam dentro do sistema. É, Então, assim, é a mesma coisa que você falou antes, eu aproveito para fazer um meia-culpa aqui, que é a questão assim, ó, enquanto a Sirona era hegemônica e solitária no mercado clínico, era o único scanner intraoral que existia durante mais de uma década, mais de 15 anos, a 35, não, Exocad ia... 37 anos eu acho agora o Serec tem. Não, sim, não, mas durante mais de 15 anos ela ficou sozinha, como único scanner intraoral. Talvez 20 anos. Sim. E a Exocad ia caminhando no laboratório, né? Ia fazendo o caminho dela no, desenvolvendo software de laboratório. Ela não tinha necessidade de se comunicar com ninguém, porque não tinha ninguém. Eu gosto de fazer uma comparação. Eu vivia num país, que era a Alemanha, no caso da Cirona. Eu não preciso fazer nada, não preciso me comunicar com ninguém, porque não tem ninguém para me comunicar. Tô legal aqui com a Friadente, tá tudo certo. E eles Né? nadavam desbraçados no mundo inteiro. Quando começou a surgir outros sistemas, começou a necessidade dessa intercomunicação, que muita gente acha que é software aberto, software fechado, mas não tem nada a ver com software aberto, software fechado. Né? É outra coisa. Né? É uma nomenclatura errada. Porque as Exato. pessoas falam assim, mas é aberto ou fechado? Querendo dizer sobre o famoso arquivo STL. Tá? Mas só que, Exato. na verdade, não é questão do arquivo STL ou não. A boa pergunta ela se trata de um sistema que se integra a outros sistemas, na qual você pode E hoje esse problema já foi resolvido, né? informação E hoje esse problema já foi resolvido. completamente. Eu acompanhei essa batalha com a Sirona aqui da Europa, Sim. lá atrás. Não. E agora, tanto é que agora, para quem usa o Connect Case Center, que é um software de comunicação da Sirona, tu consegue exportar em STL, em PLY, Ply, né? Além dos formatos da Sirona. Então tem uma série de comunicações, tu exporta, importa direto no Exocad. Já existe um acordo entre a Dentsply Sirona e a Exocad, né? Para cooperação, troca e tudo isso. Mas uma coisa interessante é essa questão também de permitir parametrização, né? Permitir individualização. Né? Eu sei que depois você vai ter uma live sobre fresagem, tudo isso, né? Mas tu acha que esse problema também já se resolveu hoje? Eu consigo... como é que está essa questão de comunicação com fresadoras de marcas diferentes e scanners, aproveitando do ponto de vista do scanner? Scanner com fresadoras diferentes, como é que está isso hoje? Então, Também já se resolveu? Tem um quinto elemento que é pouco falado, é o elemento CAM. Né? O elemento CAM, que é Computer Aided Manufacturing, que na verdade emprestou para a parte de CNC, né? Comando numérico controlado, né? Que é o nome... Que na engenharia o pessoal chama de CNC, né? Exato, que é o nome técnico para usinagem. Atenção, usinagem é diferente de fresagem, que é diferente de modelagem, tá? Na terceira live a gente vai ver esses três aí. Mas isso, muito bom. O que acontece é o seguinte, você coloca as coordenadas do ficheiro STL para um software. Esse software vai integrar, por exemplo, eu tenho aqui uma bolinha, né? Então, eu peguei essa bolinha aqui, quando eu estou com raiva eu aperto ela, mas quando eu estou feliz também, né? Então, assim, essa bolinha, ela existe, ela é meu arquivo STL, tá bom? Aí, o que acontece? Eu vou pegar uma forma geométrica que já existe numa biblioteca e vou posicionar essa bolinha, que é o meu arquivo STL, dentro desta massa. Essa massa, dentro do programa, também é um arquivo STL. Qual que é o cálculo que o algoritmo do software CAM vai fazer? Ele vai tentar identificar, na verdade, ele já identificou a peça que está dentro e vai... Que é a restauração, no caso, né? E vai fazer um cálculo de um diâmetro em volta dessa peça para que uma seleção de fresas venha e isole o arquivo STL do arquivo STL de fora. A integração desses sistemas hoje, a partir do momento que você tem um arquivo STL, ela é direta. Tá? Ela é direta.
É a mesma coisa na questão dos slicings para impressão 3D. Tema da nossa quarta aula, tá? Impressão 3D aqui vai ser... Então é por isso que, e depois você vai falar mais na aula na parte de fresagem, que nem todas as fresadoras no início trabalhavam no modo carving, né? Que é aquele modo que faz o recorte inicial, eliminando todo o restante do bloco para depois esculpir a restauração. E hoje a maioria das fresadoras já faz isso, né? O modo carving é uma opção interessante com uma contraposição também interessante, que é o uso prematuro das fresas. Tá? Então, como você... Mas ela economiza a fresa, não economiza? Não, você gasta ela mais rápido. Olha só. Você gasta o diamante mais rápido porque você está indo mais rápido. Você indo Mas mais... na minha cabeça fazia o seguinte, ao invés de ficar desgastando todo o bloco para ir à restauração, de uma vez só faz o contorno, elimina o bloco e daí fresa a restauração. Na teoria, funciona. Na prática, o ganho é relativo dentro do que você quer como escolha. Isso se torna uma estratégia. Depende do material também, né? Depende do material também, né? Depende muito do material. Muito bem colocado. Mas a questão do modo carving e do modo normal, além de mais nada, é simplesmente uma estratégia. E a estratégia pode ser boa para você, mas pode ser não tão interessante para mim. Entendeu? Então, assim, dos testes que eu fiz no modo carving com a máquina da Hology, por exemplo, que eu tive mais acesso, o tempo era muito pouco para justificar o desgaste mecânico que eu tinha de impacto na fresa e no próprio equipamento, porque o equipamento também força mais, porque ele... Sim, dá mais torque. Corta. Não, mas repara bem, o carving, na verdade, quer dizer corte. Então ele vai carving cortar. é escavação, né? Ele escava, né? Com mais força, né? Então, obviamente, você tem um desgaste mecânico que precisa de ter spindles, né? Eu nem lembro como eu falo spindles em português, mas... Spindles, dá para dizer que são eixos, né? Não. Fusos. Fusos. Spindles são fusos. Né? Eles precisam ser mais resistentes, eles precisam ter mais quilowatts. Eles precisam ser mais potentes para compensar o choque que eles estão recebendo, porque ele está trabalhando com atrito. Tá? Mas tema da terceira aula, eu queria voltar na parte do scanner, porque... Isso, voltando, para a gente não escapar. Para resumir a questão do scanner, eu acho que, antes de mais nada, é muito importante você entender que todos os scanners que existem hoje no mercado são bons. Todos os scanners que existem no mercado hoje também, de alguma forma, sobre algum ponto de vista, já estão ultrapassados. Porque é natural. Vão existir novos scanners melhores no futuro. No futuro próximo, no futuro a médio prazo e, com certeza, a longo prazo. Não demore no seu investimento. Cada dia que passa, você fica mais longe de adquirir capital intelectual e capital financeiro para poder passar a etapa superior. E o scanner, para completar nossa live aqui, é só a entrada do mundo digital. Então, assim, seja digital, é a mensagem que tem que ficar. E assim... Isso que tu falou é importante, assim, ó. Antes de falar seja digital, tu falou acumular um capital intelectual, ou seja, buscar conhecimento e daí comprar o scanner, né? Então, é uma linha tênue. Ou concomitante, né? Né? É uma linha tênue, porque você pode optar por buscar conhecimento e aí você vai encontrar com quem você identifica. E aí eu convido todo mundo aqui a curtir a minha página, SpeakT, e me mandar direct. Eu decidi que eu vou guardar um pouco do meu tempo todo dia nesse projeto, né? Então, estão todos convidados aqui para buscar esse tipo de diálogo, mas também tem a parte prática e a experiência pessoal de cada um, ela pode ser sempre diferente. Enquanto você não tiver um scanner na mão, você não tem o domínio da tecnologia, você não tem o passaporte de entrada no digital.
E você, Sim. Fábio, você sabe, porque você já é usuário do Select há muitos anos, conhece outros sistemas, e você entende quando tem aquela curva de aprendizado que todo mundo fala, só que a curva de aprendizado para você pode ser diferente para outra pessoa. E é muito importante que a gente guarde essa questão, porque a forma que a tecnologia vem é como se você quisesse, por exemplo, hoje imaginar comprar um iPhone 4, sabe? Nem dá Você mais, está né? no 12, Nem dá nem dá mais. mais. Só que, É. se você comprou o iPhone 4, quando você comprou o iPhone 11 ou 12, agora o último, você já sabe tudo. Você já sabe tudo, você já sabe onde está tudo. E você aproveita os novos recursos do iPhone 12. Só para fazer uma Eu analogia, entendo. Por exemplo, se eu não posso comprar o iPhone 12 hoje, mas eu puder comprar um iPhone 8, é uma excelente maneira de entrar, com certeza, mas é o caminho. né? Mas se você não Então a gente faz comprar, uma analogia, né? Tem scanners de diferentes faixas de preço, né? E a pessoa pode, dentro do que ela conhecer e sabendo também a questão não só do preço, mas também a questão do suporte técnico, né, Tiago? Que é muito importante para o dentista, né? E a rede e tudo isso, né? Para poder decidir qual modelo comprar, né? o suporte técnico é a chave de todos os problemas. E eu sempre digo assim, se alguém vira para mim e fala, Thiago, qual scanner eu devo comprar? A minha resposta é, compre de quem você confia. Show de bola, cara. Muito bom. Só isso. Porque se você tiver alguma dúvida, alguma questão, você tem uma chance grande de ficar largado. E ficar largado com tecnologia é a pior coisa que pode existir, porque custa caro e vai custar muito do seu tempo. Então esse seu tempo, ele é extremamente importante. É ele que vai te permitir a você rentabilizar o seu equipamento. Então não brinque com a questão tempo. É até interessante porque tem uma questão sobre os planos, os scanners com assinatura ou sem assinatura, com manutenção integrada ou não. Coloca bem no valor esse peso, Analisar bem, pensar bem nisso tudo, né? porque o scanner não é um luxo. O scanner é uma ferramenta de trabalho. E outra coisa, uma ferramenta de produção. Se ele for usado de uma forma estratégica, e aí você tem que aprender como usar essa forma estratégica, você vai ganhar mais dinheiro com esse scanner. Eu não tenho a menor dúvida. É o que eu vi nos últimos 10 anos, quase, trabalhando com scanner intraoral. Entendeu? Quem aplica a estratégia do fluxo digital dentro da clínica e trabalha em colaboração com o seu laboratório, seja externo, seja interno, ganha mais dinheiro, aumenta o faturamento. Olha que coisa linda aqui, ó. O Biratã falando. Comecei com uma Blue Cam em 2012. Hoje trabalho com um laboratório próprio. O Biratã, até hoje eu trabalho com a Blue Cam num dos cursos de especialização que eu dou aula. É um scanner maravilhoso, cara. Show de bola, cara. Show de bola. Mas é como eu digo, a tecnologia, assim, ela hoje, em 2021, ela está estabilizada, ela só vai melhorar. O que ficou de ruim ficou no caminho. Lembra? A gente falou lá no começo. Em 2017, nenhum dos scanners que tem lá existem mais. Eles não existem mais. Se Ou for seja, todos eles já têm modelos novos que os substituirão, né? Exato. E outra, mesmo nos scanners que já existiam naquela época, só para dar a resenha, o software não é mais o mesmo. Por isso que eu me permito dizer que eles não existem mais. Nenhum Entendi. É dos verdade, softwares. é verdade. Todos eles, todos aqueles daquele ano, hoje, já não comportam as últimas atualizações de software. Por isso que quando você compra um scanner e você não compra atualizações, você corre um risco. Você está assinando uma morte prematura para o seu equipamento. Sim, está se dando. De alguma Sim. forma isso pode acontecer. Pode ser que você esteja satisfeito com aquela utilidade e que isso se resuma num ponto de interesse estratégico. Qual que é a sua estratégia? É a pergunta que fica. Vamos fazer uma analogia aqui com veículos, tá, Tiago? É uma coisa que eu sempre gosto de compartilhar e eu queria ver a tua opinião também. Os caras reclamam, as pessoas reclamam às vezes, vêm para mim e dizem assim, poxa,
eles querem me cobrar 35 mil reais para trocar, o software. De um software, vamos supor, 5.0 para um 6.0, vamos supor. Cara, se tu vai trocar um carro de ano, tu não tem que pagar? Não é verdade? E tu vai ter benefícios com o carro novo, né? Ou Então, menos as pessoas têm problema, que... né? Ou menos Uhum. problema. Problema também tem custo, né? Quando você tem um problema. Mas sabe o que acontece aí? Essa conta, ela é extremamente importante a ser feita, porque esses 35 mil reais que estão sendo cobrados não é só a atualização do ano, é a atualização dos anos precedentes. Normalmente Olha a é pergunta só... legal do Sérgio Meiga. Olha que legal a pergunta do Sérgio Meiga, um, Manda. um grande amigo meu. Tiago, você é fera, show de bola. Te pergunto o Obrigado. seguinte: com a inteligência artificial, você acredita que a obsolescência programada para os hardwares irá acelerar? Eu acredito que em algum ponto sim, mas no que converte a inteligência artificial, nem tanto, porque a verdadeira inteligência artificial acontece nos servidores. Então, ela é muito mais dependente de rede de estrutura, de infraestrutura de comunicação, do que dos pontos base. Entendeu? Então, assim... Deixa eu ver se eu entendi, tá? Para ver se eu entendi a tua resposta e a pergunta do Sérgio. O que o Sérgio está perguntando, se eu entendi a pergunta, Sérgio, fale para a gente se a gente entendeu. É o seguinte: se a inteligência artificial de alguma maneira vai influenciar no tempo de vida útil ou quando que o hardware vai se tornar obsoleto. Essa foi a pergunta do Sérgio, certo? E a tua resposta é: a inteligência artificial ela não trabalha para tornar o software, o hardware obsoleto. Ela trabalha para tornar os softwares mais rápidos, é isso? Ou a comunicação mais rápida, é isso? Não, na verdade, assim, quando a gente fala de hardware, existem vários tipos de hardware. Então, o scanner 3D é um hardware, mas a internet também funciona com hardware. Eu não sei se você sabe, se vocês sabem, mas a internet que eu estou falando aqui da Europa com o Brasil passa por um cabo submarino. Sim. Uhum. Ok? Isso é um hardware. Tá? Isso é uma peça física na qual passa um software que é as luzes das fibras óticas que estão dentro desse cabo. Então, vamos lá, vamos colocar a nomenclatura das coisas. Inteligência artificial, ela funciona dentro de... Olha, ele está perguntando especificamente do hardware do scanner, tá? Beleza. Se vai tornar obsoleto o hardware do scanner. Com certeza, porque de uma certa forma o scanner sempre vai se depreciar, porque ele é um equipamento, porque ele se usa em todos os aspectos. A luz, ela se torna mais fraca. O conector dá mau contato. A bateria reduz a vida útil se você tiver com uma câmera sem fio. O hardware sempre vai se usar, ele sempre vai se depreciar. Agora, para entrar no coração da pergunta, porque eu sei que é uma pergunta complexa, estou dando uma resposta complexa. A inteligência artificial, ela não acontece necessariamente no hardware, ela acontece no servidor, na nuvem, no cloud. E os hardwares que informam a ela são aleatórios ao nível de processamento que a nuvem, que a inteligência artificial tem. Porque eu posso dizer para você, olha, meu scanner tem um algoritmo de inteligência artificial que apaga os artefatos escaneados. Muito bem, mas isso na verdade, inteligência artificial é um nome para filtro. Porque lá no começo dessa live a gente estava falando que é importante o dentista escanear todos os seus pacientes para ele ter uma base de dados biológica fantástica, para que ele possa consultar e criar demanda para a clínica dele. Eu estou falando que as empresas também fazem isso de uma certa forma, e elas aprenderam que uma arcada, e um molar, e um molar, e um pré-molar, e um pré-molar, e um canino, e um lateral, e um central, e um central, formam um dente que aquilo é a zona de interesse. Então eu vou aplicar um filtro em cima daquela morfologia pré-existente para dizer, guarda para mim só isso aqui que eu adquiri e isola o resto. Eu estou explicando aqui como funciona. Agora sim, ó.
se eu acompanhei o teu raciocínio do Sérgio, a inteligência artificial ela trabalha muito mais captando os dados de escaneamento dos pacientes, sem identificá-los, e envia os logs disso daí para as empresas otimizarem o cálculo e o cálculo das restaurações e das imagens obtidas a partir desses escaneamentos, tá certo? Calma. Mais ou menos. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Tá. Inteligência artificial também pode ser um nome de marketing. É claro. Em que sentido? No sentido de dizer que o cálculo, que eu posso denominar como inteligência artificial, eu posso também denominar como um filtro. Só que se eu disser para você... Ou seja, estou dizendo que a inteligência artificial não tem nada a ver com inteligência artificial, né? Por via da regra é isso. Porque olha só, se eu vou aplicar um filtro... Porque entenda uma coisa. Quando você escaneia uma geometria, o software pode ter uma geometria padrão integrada dentro dele. Ok? Um molar é um molar, um pré-molar é um pré-molar, uma arcada dentária é uma arcada dentária. Ponto. Cada arcada é única, mas na biologia, mas dentro do sistema, eu posso colocar ali, ó, pum, uma arcada para você. Agora você vai escanear e por trás dos panos do software, eu vou usar aquele escaneamento e vou usar o meu modelo padrão e dizer, junta os dois aproximativamente falando e me corta tudo que não faz parte do meu modelo padrão. Isso é um filtro. Isso não é inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, ela é uma camada do machine learning, que é quando você tem códigos que você analisa e decide. Inteligência artificial decide. É isso aí. Beleza? É isso aí. E sabe quando eu comecei a perceber que estava realmente acontecendo inteligência artificial na minha modesta experiência? Quando eu comecei a perceber em alguns softwares de alguns fabricantes que se por um acaso o scanner estivesse dizendo para escanear a maxila e eu escaneasse a mandíbula, trocado sem querer, eu não conseguia ir para o arco oposto. Eu travava. Porque a lógica do software ela foi traçada sem levar em consideração o erro humano. E a próxima versão do software entendeu que existia o erro humano e que ele, na verdade, tinha que ter uma função de if-then, né, para se não for isso, então seja isso, para poder inverter os dois. Só que isso... No velho Basic, né? No velho famoso Basic, né? O if-then else, que é a base né? de tudo, que é a base de tudo. Só que isso foi uma atualização. Agora, imagina você compra um software, você se dá conta com uma situação, necessita de uma atualização, só que você não comprou. Você vai querer viver com aquilo? O Rafael Sikorsky está aqui, outro amigo nosso que também tem um programa excelente aqui na Sociedade Brasileira de Odontologia Digital. Grande Rafael. Também fala muito sobre impressão 3D. Ele fala que inteligência artificial é uma coisa. Algoritmo, que é isso que ele está falando, né? Que os filtros são baseados em algoritmos, é outra coisa, né? Exatamente. Mas no marketing, a inteligência artificial é super interessante. Mas entenda uma coisa. Porque a inteligência artificial não é personalização de interface, né, gente? Tem a ver também com predição de comportamento, né? Ele prevê o comportamento do usuário e se adequa também ao uso, né? Aí você vai entrar na parte de decisão que eu disse. Né? Então, a inteligência artificial ela é decisionária em alguns aspectos. É o objetivo dela. Por isso que ela é inteligente. Nós somos inteligentes porque nós tomamos decisões. Porque nós raciocinamos e identificamos e agimos. Então, a inteligência artificial é algo de você analisar, identificar e decidir, ou selecionar, ou filtrar. Só que as formas que os filtros acontecem
na verdade, tudo é algoritmo porque tudo é programação. Ponto. Sim, sim. Só que inteligência artificial é quando o algoritmo ele entra numa escala que ele se interage com outros sistemas, outros algoritmos, nas quais eles têm funções diferentes, funções de coleta de dados, funções de estocagem de dados, funções de filtragem de dados, funções de criações de linhas de comando e criações de linhas de execução. Tá? Então, assim, isso tudo acontece normalmente em grandes computadores, em servidores, e não acontece no seu PC. Não acontece aqui na ponta, né? No Exato. usuário de ponta. Né? Não acontece no seu PC. Uhum. Entendeu? Eu sempre digo isso também para a pessoa que está começando, que as empresas, para chegar até nós com os scanners intraorais, eles tiveram que encontrar as máquinas mais robustas possíveis, dentro do preço e da configuração mais baixa possível também. Porque tudo que eu consigo ver na tela de um notebook, por mais potente que ele seja, mesmo que ele seja um notebook para game, está aquém da precisão e da resolução que o scanner e o software me possibilitam. É só uma representação gráfica, um preview, uma pré-visualização da precisão, a ponta do iceberg da precisão que um scanner me oferece e me entrega hoje. Então, porque é inviável, na verdade, se eu pudesse mesmo, se a empresa puder mesmo, a gente deveria ter um supercomputador para poder atender tudo que um scanner poderia oferecer hoje para a gente, né, Thiago? Na verdade, o scanner é só parte, é só captação, só aquisição de dados. Sim, né? sim, sim. Então, assim, mas está tudo certo, porque dentro da odontologia, dentro do fluxo digital que é proposto hoje, está na mão do dentista a aquisição dos dados hoje. Sim. Entendeu? Sim, amanhã, servidores vão poder interagir com esses dados e propor coroas. E propor inlays. Eu tenho. Deixa eu falar isso, assim, dando spoiler para ti. Tem um amigo meu, o Kyle Stanley, lá da Califórnia. Ele tem uma startup de inteligência artificial chamada Pure. Quem quiser visitar é Pure, de pérola em inglês, ponto AI, de inteligência artificial em inglês, pure.ai. E ele está desenvolvendo um sistema de inteligência artificial para interpretar o delineamento do escaneamento, a detecção das margens e outros parâmetros para otimizar o uso dos softwares. E isso vai ser uma peça. Entendeu? Isso vai ser uma peça, porque na verdade essa peça... Vai ser incorporado depois aos softwares, né? Ela se incorpora em outras peças. Aí a gente vai fazendo a construção do mainframe, né? A construção do sistema inteiro. Né? Então, assim, é super interessante. Agora, uma coisa que eu acho que é importante que lembrar aqui é que tem a parte dos laboratórios também. Porque quando a gente fala de aquisição, os laboratórios ainda participam de uma forma muito ativa na aquisição dos dados dentro do fluxo digital através de scanners de laboratório. E aí você vai falar o quê? Poxa, mas todo mundo vai ter scanner intraoral, não vou comprar um scanner de bancada para um laboratório. Não, você vai comprar também um scanner de bancada hoje, porque a sua demanda hoje também é de fluxo digital. Porque se você tiver uma fresadora e ela não estiver funcionando no mínimo 8 horas por dia, algum ajuste está errado. Alguma coisa não está certa. Porque você tem que considerar a sua fresadora como um robô. Como... não como um funcionário, não me entenda mal. Mas ela tem que jogar uma partida ali, ela tem que ter um papel de produção controlada. E é por isso que você precisa colocar objetivo para a sua fresadora. Da mesma forma como você coloca objetivo para a sua empresa, para os seus funcionários, se você vai bonificar eles ou não, a diferença é que a impressora pode trabalhar o dobro do tempo e vai custar a mesma coisa. Deixa eu falar uma coisa aqui que com certeza tu ouviu falar, talvez não com esse nome. Paradoxo de Moravec.
É um paradoxo que diz o seguinte, que os robôs são excelentes em coisas que nós somos péssimos e são péssimos em coisas que nós somos excelentes. De fato, né? Então, entra exatamente nisso que você falou. No que um robô, que é a fresadora, é excelente? Trabalhar 24 horas sem precisar dormir. Mas aí, para ela trabalhar 24 horas sem dormir, ela precisa ser um robô automatizado. Sim, sim, sim. Eu estou falando de fresadora em larga escala, né? Não, mas calma. Outro esquema, né? Uhum. Aí, não, eu Uhum. gostei. Tema da terceira live, mas vamos lá. Se você compra hoje um equipamento que pode usinar um disco, se você é um laboratório, porque se você é uma clínica, você pode se permitir usinar blocos vitrocerâmicos, você vai fazer tratamentos unitários. Você vai deixar Sim, exclusivamente sim, estruturas, multiestruturas, né, pontes, enfim, para o seu laboratório executar, porque são trabalhos mais sim, complexos, vamos dizer assim. sim, Né? sim, sim. Então, assim, se você é um laboratório, você tem um equipamento que tem um disco, a sua produção é limitada a mais ou menos 28 a 30 elementos dentro de um disco de 98 milímetros, tá? Que é uma bolacha padrão aí de zircônio, seja qualquer material que você quiser, você vai conseguir colocar ali 28, 30, 26, 31. Não dá para ir muito mais Depende do tamanho dos longe. elementos, né? É. Uhum. E a cada vez que você usinar esse bloco dentro das horas de usinagem, porque para você usinar 30 elementos, você precisa de algumas horas, por melhor que a máquina seja. Tá? Não vai fazer em 10 minutos, não existe. Então, assim, você vai precisar ir lá e trocar a máquina. Você entendeu? Você vai precisar trocar o disco. Não, mas tem fresadora que troca disco automático e que troca bloco automático, né? Exato. A broca, tudo bem. A broca é simples. O disco já é mais complicado. O disco já é bem mais caro. E é por isso que eu falo que você tem que ter um robô automatizado para poder trocar por você, porque senão você trabalha pela máquina. É a questão do equipamento operador dependente. Então, assim, você pode comprar um scanner 3D extraoral. Aqui na Europa a gente fala de escaneamento direto, né, para um escaneamento intraoral e escaneamento indireto, quando o escaneamento é feito através de um No modelo em molde ou no gesso modelo, ou né? do molde em silicone de precisão e que passa por um scanner de bancada. Né? Então a gente tem essa nomenclatura. Eu acho legal porque estandariza. Né? A gente está falando de escaneamento. Agora, ele é direto ou ele é indireto? Entendeu? Eu acho que é bacana gravar esse conceito. Então, assim, Legal. quando você dá essa entrada no scanner, e você vai ter lá o equipamento que é dependente da sua operação, você tem uma responsabilidade. Você não dá para culpar o equipamento. Entendeu? A diferença é que quando você está no scanner de bancada, você não controla toda a informação, porque você recebeu uma informação que depende de materiais e das suas particularidades, também, né, o silicone, por exemplo, e a forma como aquela moldagem foi feita. Essa parte de responsabilidade, quando você faz um escaneamento direto com scanner intraoral, ela torna parte integrante do autor, do dentista, que por sua vez passa a ter conhecimento do trabalho que foi executado, porque ele trabalha de forma magnificada, né? Então ele trabalha com um zoom muito grande, então ele pode decidir preparar mais, delimitar mais, afastar mais, diversas técnicas. Ele pode usar aquele gelzinho da 3M lá para abrir a gengiva, para ficar mais fácil de escanear um preparo subgengival. Essas coisas ele precisa saber, mas ele já sabe. O problema é entregar a responsabilidade no material ou no equipamento. E daí isso é legal que tu fale, porque mais importante do que a marca do equipamento é a técnica de escaneamento, definitivamente.
Mas a técnica... Tanto é que o Sérgio Meiga, que estava aqui na live com a gente, ele fez um estudo junto com o Leandro Passos e outros autores, e eles desenvolveram uma técnica deles de escaneamento e conseguiram mostrar que a técnica de escaneamento melhor não é, por incrível que pareça, a que os fabricantes recomendam. Por quê? Porque o fabricante recomenda a técnica que é mais fácil para os usuários dele aprenderem. Claro. Então, eles desenvolveram a técnica de escaneamento, que é relativamente fácil, a técnica deles, e que deu um resultado excelente com os scanners que eles testaram, sabe? Então, isso é muito importante. Técnica de escaneamento, aprender a escanear é mais importante do que a marca do scanner. Um equipamento operador dependente. E graças a Deus, que ainda bem que é assim, porque aí Exatamente. a gente usa o equipamento como ferramenta. Entendeu? E da mesma forma como uma ferramenta para fazer um trabalho, todo paciente que entrar na clínica vai ser escaneado. E o escaneamento, ele não precisa necessariamente ser feito só pelo dentista. O dentista pode supervisionar o escaneamento. Atenção, eu não estou dizendo que qualquer pessoa pode escanear. Não estou dizendo isso. Dentro das regras estabelecidas pelas entidades de direito, o dentista pode sim supervisionar membros da sua equipe. Uma vez Nem vamos entrar nessa polêmica, mas eu adorei o que tu falou, porque eu fiquei imaginando várias coisas aqui. Uma delas, uma Ferrari é uma Ferrari, mas continua tendo um botão de partida que é tu que aperta. Claro, mas... E eu me lembro que aqui perto de casa existia uma padaria 24 horas, mas ela tinha a porta. Tu entendeu o que eu quero dizer? Claro, mas olha, quando eu fui para Mônaco lá, né? Tive o prazer de ir várias vezes para Mônaco, inclusive uma vez com o próprio Paulo Cano, com o Paulo Monteiro, com uma outra parte de Constelação lá para um congresso que a gente foi junto, foi super bacana. O Paulo lembra disso, é uma viagem inesquecível essa. Mas imagino. Você chega lá no cassino de Monte Carlo, não é? E você vê todos aqueles carrões esportivos, enfim, todas as cores e tudo mais. O que acontece? Todo mundo para o carro e deixa na mão do manobrista. E tá tudo certo, cara. Não é porque a minha Ferrari, que quando eu chego na porta da onde eu vou, do meu objetivo, eu não entrego, eu não delego. Eu delego sim, porque eu não vou até o estacionamento guardar o meu carro, porque o meu tempo é mais importante, mais valioso, e existe uma expectativa da minha presença no lugar, entendeu? Que justifica um período do tempo, a minha ferramenta, o meu utilitário ser usado por outra pessoa, para executar outra função. O exemplo cabe como uma luva. Por quê? Nós não estamos falando de Monte Carlo e de uma Ferrari, né? A gente está falando de que o mais importante do que a ferramenta é a pessoa, né? É lógico. E o tempo dela, né? Mas porque um scanner intraoral, por exemplo, ele tem que ser também utilizado o tempo todo. A gente tem aqui algumas clínicas que tem 2 cadeiras. Isso é super interessante, porque o dentista ele trabalha sozinho com 2 cadeiras. Ele fala, caraca, como ele faz isso? Ele delega. Ele delega, porque ele vai fazer o essencial, que é o que paga melhor ele. Entendeu? Então, fazer o preparo, fazer o diagnóstico, fazer uma remoção de um artefato, de um amálgama, enfim, eu não vou entrar, fazer um preparo de endodontia aqui... Sistema americano, rodízio, né? Enquanto um paciente está sendo feito profilaxia por um THD, está atendendo o outro, né? Por quê? Porque a profilaxia tem especialistas para isso, com uma taxa de horário que é mais atrativa e que tem mais tempo para fazer uma profilaxia boa, na qual o paciente sai revigorado. E não algo, vou dar um tapinha aqui, vou fazer um extra aqui meia hora a mais, e vou retardar minha agenda. E vou deixar o meu paciente esperando na cadeira da recepção. Porque, eu vou ganhar aqui mais um pouquinho, vou atrasar um pouquinho, mas está tudo certo. Para com isso, põe uma outra cadeira se der. E trabalha de uma forma estruturada. E o fluxo digital, ele é sobre isso.
O verdadeiro fluxo digital, ele está na combinação da utilização de diversas ferramentas que vão se somar dentro da clínica, começa com scanner intraoral, passa por softwares, passa também, em algum momento, vai passar cada vez mais com algum nível de inteligência artificial em servidor, tá? Então, o seu arquivo vai, ele volta, e vai passar por sistemas de produção, que vão estar... Vamos voltar aqui, ó. Sérgio Meiga, desculpa, Sérgio, se tu estiver aí online, eu fico feliz, mas, perdão, eu só vi agora os comentários dele, eu acho muito pertinente. Ele fez assim, quando eu capturo dados de uma região e, posteriormente, eu sobreponho dados diferentes à mesma região, basicamente troquei ou tornei dados antigos inconsistentes por dados mais consistentes. Isso não seria uma decisão de inteligência artificial na fase de escaneamento ou ainda seria um filtro? Eu tenho minha opinião, vou ouvir a tua opinião e vou falar também o que eu acho. Olha, é como dizer, assim, a gente está falando de uma pergunta que é baseada sobre uma afirmação que demanda uma validação. E essa interpretação, do meu ponto de vista, se eu estou posicionado do lado do equipamento, eu vou dizer, ok, mas isso é inteligência artificial, porque olha só como ele é inteligente, ele selecionou a melhor parte, ele selecionou, ele sobrepôs uma informação mais válida. Mas repara... Mas assim, ó, deixa eu até colaborar e até esquentar esse debate. Sérgio, eu escaneio, de novo. Não necessariamente vai ficar melhor o escaneamento por eu escanear de novo, né? A gente entra no nível de tolerância. Lembra? A gente falou no começo. Quando você sobrepõe camadas, você automaticamente vai adicionar mais informação que vai ser retirada da sua informação essencial. E outra, esse escaneamento a mais, ele pode estar sendo feito numa área que a malha está incompleta e o software está apontando que eu preciso escanear de novo, ou numa área que eu recortei e escaneio de novo, ou numa área que eu simplesmente escaneio de novo. Eu não sei se a tua pergunta, Sérgio, está condicionada a esses fatores. Muito bem colocado. Ou... pode colocar aí, Sérgio, se tu tiver aí. Muito bem colocado. Na verdade, até para entender melhor a sua pergunta. Eu acho que eu consigo visualizar. Mas, para ti, Thiago, é filtro ou inteligência artificial? Essa melhora da imagem com o novo escaneamento? Olha... Ou depende do software também? Eu diria que não é nenhum nem outro, que é simplesmente uma decisão do operador, porque ele identificou que aquela malha não estava correta ou que necessitava de um reparo. Ele está falando assim, não seria cortar e reescanear, seria trocar dados. Mas tu está falando numa imagem que está incompleta, o software está dizendo que tu precisa escanear de novo, ou porque tu simplesmente escaneia de novo, Sérgio? Ele está respondendo ali. Na prática é trocar dados, eu entendo isso, né? Porque tu está escaneando de novo aquela área, ele está dependendo do software, o software da Cirona, por exemplo, ele substitui automaticamente pelo novo escaneamento naquela região, né? Isso. Então ele está trocando os dados. Isso é filtro ou inteligência artificial? Ele está fazendo o que o software está determinado para fazer, que é eliminar dados não necessários. Porque se ele fosse somar todos os dados de todas as imagens adquiridas, no caso do Cirona também é vídeo. Então, assim, se ele fosse armazenar tudo isso, ele tinha um grande problema, porque ele ia ter muitos cálculos para fazer. Então, o software... Tá, então tu quer dizer que ele foi programado para, ao captar pontos de imagem numa determinada região, ele automaticamente exclui os pontos de dados da nuvem daquela região e coloca novos, é isso? Ele vai recriar a malha. Você entende? Ele vai... Mas substituindo? Ele está substituindo. Porque no final... Mas isso é filtro ou é inteligência artificial? Essa que é a pergunta do Sérgio. Isso é filtro, mas depende como você coloca. Porque filtro é a linguagem de programação.
Não dá para você virar para um Tá. programador e falar para ele, ah, mas o que você está fazendo é inteligência artificial, então? Como assim? Não, eu só estou colocando minha lógica aqui, ó. Ele está respondendo aí. A gente captou o ponto de vista, a gente captou a pergunta dele. É isso aí. Só que, Sérgio, repara bem, na verdade, quando você está fazendo a aquisição do scanner ali, o que está acontecendo? As informações ainda não estão eliminadas. Elas só vão ser eliminadas lá na fase de processamento. Mas no caso da Prime Scan, já tem um filtro de imagens embutido dentro do scanner. Entendeu o É a pensamento? tal da arcada virtual que eu falei lá atrás. Porque, Exato. Já porque está dentro do scanner, entende? exato, ele sabe o que, que é uma arcada dental. Ele sabe o que, que é uma mandíbula, uma maxila ali naquele mundinho dele. E ele vai tentar colocar o que você colocou, até para poder dar eixo no ângulo, para ajudar o escaneamento da oclusão, por exemplo, né? Até para dar orientação no nosso plano XYZ. A gente começou lá no começo falando sobre isso, né? A batalha naval, como é que os eixos, os pontos se encontravam. Então, existem presets dentro do processo de escaneamento que vão ajudar. Se você quer vender, Pré-definições, né? se você quer vender o equipamento, você pode chamar de inteligência artificial. É um nome sexy, é um nome que está na moda. Mas se você for analisar tecnicamente, você pode simplesmente chamar de filtro e está tudo bem. No Entendeu? final das contas, é um grande benefício, uma grande tecnologia que foi embutida nesses equipamentos, né? É claro, porque tudo que é para ajudar, tudo que é para standard... Porque qual que é a verdadeira função do CAD/CAM? A verdadeira função do CAD/CAM é fazer standard, o que pode ser standardizável. Entendeu? E deixar... Nisso, os robôs são excelentes e nós somos péssimos. Exatamente. Então, assim, por que ninguém faz uma... Por que o software de concepção, qualquer um que seja, não trabalha o entrado, né? A parte interna da coroa? Uhum. Porque o software faz melhor que todo mundo. Por que ninguém muda o eixo de inserção, da detecção do software? Porque ele calcula a zona de sombra muito melhor do que a gente. Mas existem exceções, porque pode ser que eu decida que o meu design tem que ter um eixo de inserção diferente, porque tem uma condição que o software não conhece. Entendeu? Então, quando o software não conhece essa condição, o que acontece é que... o que acontece? O que acontece é que ele não é inteligente, e é óbvio que ele não é, porque quem toma as decisões é o operador. Hoje a gente tem sistemas de CAD/CAM que são operador dependente, ponto. Alguma coisa sobre inteligência artificial está começando a chegar agora, mas essa interação vai ser, você envia para o servidor e você recebe. O Sérgio está brincando aqui com a gente. Software fecha um olho melhor do que nós para achar o eixo. E a Mayra da Maia está perguntando o seguinte: o que nós achamos do Medit? Um equipamento excelente por uma categoria que ele encaixa perfeitamente, que é eu vou chamar de categoria de acesso, tá? Exato. Ele lembra muito um Carestream hoje, né? No sentido assim e o Virtuo Vivo da Straumann, né? O Virtuo, eu não ouço falar do Virtuo na Europa. Aqui a Straumann na Europa vende Tri-Shape e começou a vender Medit, tá? Interessante isso. Inclusive, desde a época que a fábrica da Dental Wings pegou fogo no Canadá, eu tinha entendido que muitos problemas de aprovisionamento tinham ocorrido por causa desse acidente que aconteceu já tem alguns anos já. É recente, mas já tem alguns anos. Mas, de toda forma, em 2020, com a pandemia, não teve muita coisa que aconteceu. Mas o Virtuo é um equipamento que eu não tenho visto aqui. Mas o Medit é legal. Tu acha legal o Medit? O Medit é legal. O que é mais bacana na filosofia do Medit, que inclusive eu acho que a Cavo está começando a distribuir agora, Sim. qual que é? É a filosofia que está por trás. Né? Então, assim,
é uma empresa coreana, e o coreano pensa de uma forma, o dinamarquês pensa de outra forma, o alemão pensa de outra forma, o japonês de uma forma ainda diferente, o americano bem mais diferente, e o brasileiro também pensa de uma forma diferente. E isso é importante para a gente se identificar com o produto que a gente está comprando. A gente não sabe muitas vezes dessas coisas, mas o que eu acho interessante do Medit é que ele vem com uma proposta de acesso, tá? Então o equipamento ele tem uma cara de basicão, ele em termos de tecnologia, é uma tecnologia standard, ele entrega um resultado. Existem sim falhas ou atenções a serem feitas, especialmente quando existe metal na boca. Então, assim, como o equipamento é operador dependente, todos são, você quando tem um paciente que tem metal na boca, por exemplo, você precisa ter um escaneamento um pouco mais atentivo. E eu não vou dizer que você talvez até precise, por mais que muitos digam ser completamente contra, mas dar uma borrifada de óxido de titânio para ajudar o seu escaneamento se você tiver metal na boca. Se ajuda, não vai brigar com um produto, porque você sempre vai perder, porque ele foi feito de uma forma, ponto final. Entendeu? Agora, você quer assumir que esse tipo de situação possa acontecer excepcionalmente no seu paciente? Muito bem. Mas uma vantagem... Eu acho que a gente tem que deixar esse pudor de lado. Se não precisar de spray, ótimo. Mas, hoje, graças a Deus, quando eu uso o scanner, 99% das vezes eu uso da Cirona, às vezes uso o Tri-Shape, às vezes uso o Carestream, nas especializações que a gente dá aula, né? Mas e nenhum deles precisa de pó. Mas, assim, poxa, não tem problema. Eu acho muito melhor do que ficar repetindo moldagem, para ir direto ao ponto, sabe? É exatamente isso que eu quis dizer. Obrigado por dar o complemento. Oficialmente, o scanner não precisa de pó, que fique bem claro. Mas alguns retornos que eu vi de alguns laboratórios fazem alguns comentários sobre a falta de identificação quando existe peças metálicas. Agora, se por um outro lado existe essa questão técnica, eu tenho certeza absoluta que conforme o software vai evoluindo, e a vantagem do Medit é não ter custo de evolução do software, por exemplo, né? Isso é importante ser dito, né? Porque tem a vantagem de você pagar e receber, mas tem outras empresas que dentro do modelo de negócio delas isso já está incluso. Se vai ser o mesmo nível de entrega ou não, aí cada empresa tem que responder, tá? Mas tem uma coisa que eu acho sensacional no Medit, que é o dashboard que eles têm. E isso, para mim, é a chave do próximo passo da odontologia digital, é onde a grande virada vai acontecer. Eles foram os primeiros a ter essa sacada, outras empresas estão correndo atrás de outras formas, mas eu acho que o dashboard, que é o dashboard, Thiago? É você ter opções de interação com softwares dentro de uma mesma plataforma. Ponto. Quero fazer um modelo. Então... Inclusive com possibilidade do software ser todo nas nuvens, né? O que é o começo da verdadeira inteligência artificial. Estou falando isso, estou batendo aqui, ó. Né? O que é inteligência artificial? Porque isso aí começou com o software, na verdade, Thiago, eu te falar uma coisa, que eu tenho acompanhado uma tendência também dos softwares agora serem nas nuvens. Então o cara vai ter pouca coisa instalada na sua máquina local. E agora eu vou te fazer uma pergunta off-topic. Você sabe por quê que a nuvem é o que acontece hoje? Diga. Por causa de duas coisas que são a base da nossa nova sociedade. Primeira, conectividade. E segunda, portabilidade. Show. Então, assim, a partir do momento que você quer ter portabilidade, você precisa de dispositivos menores, processadores menores, memórias menores e dispositivos móveis. A gente tem aqui, eu estou falando com você com um telefone de última geração, que custa
mais caro que um computador, praticamente. É verdade. Entendeu? Mas ele me entrega uma portabilidade que justifica eu ter ele no bolso. Por outra O Sérgio razão... Meiga precisa sair, mandou um abraço, Sérgio. Um abraço. Um abraço, Sérgio. Obrigado pela presença aí. Uma honra. E a outra coisa que é a conectividade, que depende de infraestrutura. Então, assim, o que vem de novo para o futuro? É o 5G. E o 5G o que muda? Muda tudo, porque é um protocolo completamente otimizado, com antenas que funcionam em frequências completamente, não diferentes, mas numa outra lógica, e que permitem a gente ter, então, uma portabilidade, uma transmissão de dados em quantidade muito maior. E é por isso que hoje, e cada vez mais, a gente vai ter essa possibilidade incrível de estar conversando aqui como cara a cara a 8 mil ou 12 mil quilômetros de distância, sem delay, sem erro, sem falha, não cai. Show. Entendeu? E eu tô aqui falando com 4 Cara, mil. eu combinei que eu ia ser o Estraga Prazer. Infelizmente, a gente ultrapassou em meia hora o nosso tempo, cara. E eu quero deixar um gostinho de quero mais para as próximas lives. Eu quero lembrar você que está conosco até agora, que o Thiago vai ter mais 3 lives iniciais, vamos dizer assim. E depois vamos ter uma super novidade. Vai ser, de verdade, gente. Ó, não se preocupe que não vamos vender nada. Não é nenhum tutorial, não é nenhum e-book, não é aula, não é curso, tá bom? Não é desconto, não é nada disso. Mas é uma novidade para a odontologia que vai ser incrível, tá? O Thiago teve uma ideia fantástica, mais uma ideia fantástica, né, seu Thiago? E a gente vai anunciar na 4ª live, tá? Então fica conosco. Thiago, eu quero te agradecer por teu tempo nessa noite. Você está na França. Que horas são agora aí, Thiago? Agora são 2 horas e 42 minutos. 2 horas e 42 minutos da madrugada de quarta-feira, gente. E o Thiago está aqui conosco. Cara, muito obrigado. Sem palavras para te agradecer, tá? Obrigado a você. E eu queria tuas palavras finais por essa noite. E dá um spoiler do que vai ser a próxima live mesmo. A próxima live vai ser sobre softwares. Sobre softwares. Tá? Então, assim, eu também não vou esconder o fato que eu também fiquei com gostinho de quero mais, porque o mundo de escaneamento é tão interessante, é tão importante, né, que eu ainda poderia falar que facilmente por mais algumas horas. Eu tenho certeza que a gente não ia nem perceber o tempo passar. Que bom. É verdade. Né? É verdade. Mas por um outro lado, a gente precisa ser conciso nas coisas, e a ideia da próxima live é a gente fazer uma abordagem sobre o que tem, qual que é o panorama hoje em termos de softwares CAD, tanto para laboratório e também para o ShareSide, porque para o ShareSide tem muita novidade chegando, e não necessariamente dos players do mercado, dos players atuais. Porque, cara, a sacada do software, qual que é? E a gente tem um monte de provas disso. Um grupo de garotos na Ucrânia desenvolve um negócio, o negócio é mais legal, é mais rápido. Bum, acabou, explodiu, sabe? O software é uma coisa incrível, porque é a lógica individual de cada um. Entendeu? Então, assim, tem muita coisa vindo legal. Ou seja, pode vir novidade de onde a gente menos espera, do país que a gente menos espera. É isso que você quer dizer, né? Exatamente. E novidades que mudam o paradigma, porque a necessidade é muito menor. Imagina só, você tem um grupo de desenvolvedores ali que decidiu fazer algo gratuito, por exemplo, e que daí as pessoas começam a usar e a entender um pouco melhor, e de repente aquele ecossistema digital, ele não precisa dos fundos que uma empresa precisa. Entende? Então isso é uma mudança de paradigma interessante. Vale a pena fazer uma revisão. Então, terça-feira que vem,
Terça-feira 20 que vem. horas, horário de Brasília. Segunda live do Explique-Ti. Gente, sigam ele no Instagram. @expliqueti. THI no final. Tá ok? Obrigado a todos. Eu queria só terminar, porque Sim. um dos grandes amigos, ele fez, um dos grandes amigos que eu tenho, amigo de infância, DJ Mário Fischetti, conhecido internacionalmente, aí já fez um monte de coisa bacana. Ele me fez uma vinheta. E essa vinheta, eu queria colocar ela para rodar rapidinho aqui. Manda bala! Na verdade, é um remix de uma música, talvez você conheça, mas para mim vai ser a música que vai dar o tom do meu canal. E vou tocar ela aqui para você. Ela tá com dancinha. É do teu amigo. Meu amigo. Ele fez um remix de uma música Que legal. que existia. Tá pensando que é só odontologia, é? Manda essa música pra mim. Vou mandar. Manda, tá bom? Aqui é a trilha sonora do Speak. Então tá, manda pra mim, porque não deu pra ouvir no início direito e depois ficou abafado, ficou esquisito. Tá bom. Mas manda pra mim, tá Beleza. bom? Um grande abraço, Fábio. Terça-feira que vem, pessoal, segunda live, Explique-Ti, um novo canal aí abrindo pela Sociedade Brasileira de Odontologia Digital. Obrigado ao Dr. Paulo Cano, que idealizou esse espaço. Obrigado, Tiago Quelhas, pela participação. E terça-feira que vem estamos juntos. Tá ok, pessoal? Obrigado a todos e uma boa noite. Tchau, querido. Tchau. Tchau.